Atualmente, a organização familiar, a estrutura familiar, está cada vez mais diversa. A gente encontra casais sem filhos, casais com só um filho, mãe solo, pai solo, casais homossexuais que têm filhos, filhos adotados, filhos criados pelos avós. Então a família, ela não tem mais aquela estrutura de família, de comercial, de manteiga. O papai, a mamãe, as duas criancinhas. Eu acredito que essa família nunca existiu. Ela é um mito. A gente também nunca se questiona, ou os psicólogos somente que ficam preocupados com isso, sobre o que se passa na cabeça de uma criança pequena quando ela vai receber um irmãozinho ou uma irmãzinha. O livro que eu vou apresentar para você hoje narra a aventura de um menino de 8 anos que aguarda os seus pais chegarem do hospital com seu irmãozinho ou sua irmãzinha. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o livro Ei, tem alguém aí? Do escritor eslavo Josten Garden. Josten Garden, ele é conhecido mundialmente pela sua obra O Mundo de Sofia. Ele também já escreveu O Dia do Coringa, A Garota das Laranjas, entre outras obras. Sua maneira de escrever trabalha sempre com a filosofia e com uma estrutura de uma história dentro de outra história. No livro Ei, tem alguém aí? Ele é organizado em forma de uma carta. O narrador, Joaquim, escreve uma carta para sua sobrinha que está aguardando a chegada de um irmãozinho ou uma irmãzinha. Então ele decide escrever para a sobrinha e contar para ela como foi a experiência dele de ter um irmãozinho. Quando ele teve um irmãozinho, quando seu irmãozinho nasceu, ele estava com a mesma idade que a sua sobrinha. Então, nessa carta, ele vai narrar a aventura que foi a noite em que ele ficou esperando os seus pais chegarem do hospital. E como foi essa noite? A sua mãe passou mal, começou a sentir as dores do parto e foi necessário que ela e o seu pai deixassem Joaquim sozinho em casa, aguardando a chegada da sua tia. A tia ficaria com Joaquim até os pais retornarem do hospital. Joaquim estava cansado de esperar, decidiu ir para o quarto, se trocar e ir dormir. Enquanto ele está no quarto, ele ouve um barulho estranho no quintal e uma luz. Ele olha para a janela e observa que tem algo estranho numa árvore no quintal. O que ele faz? Ele vai até lá. E qual não é a sua surpresa? Ele encontra um extraterrestre chamado Mica. Mica é um pouco mais jovem do que Joaquim e ele está surpreso com aquele planeta que ele acaba de aterrissar. Os dois começam a conversar e a se conhecerem. Inicialmente, ele não acredita, Joaquim não acredita que o Mica é um alienígena.
Mas, aos poucos, ele vai observando o comportamento daquele serzinho, ouvindo as suas perguntas, ele começa a considerar a hipótese. Realmente, esse menino, essa pessoa, esse ser, só pode ser um alienígena. Os dois têm maneiras muito diferentes de olhar e de entender o mundo. As mesmas coisas são, para eles, vistas de maneiras diferentes. Coisas simples e comuns, do ponto de vista do Joaquim, são para o Mica algo muito extraordinário. Por exemplo, os animais, os alimentos, os 5 sentidos, a forma como as pessoas se alimentam. Joaquim também terá que tomar conta do Mica, porque ele não conhece o nosso planeta, ele está encantado com tudo que ele vê, e esse encantamento, esse desejo de exploração, pode fazer com que ele se machuque ou que ele provoque alguns acidentes. À medida que eles vão conversando, eles vão descobrindo as semelhanças e as diferenças entre os 2 planetas, o planeta Terra e o planeta de Mica. Eles vão descobrindo, vão conversar sobre tudo. Eles vão conversar sobre os dinossauros, eles vão conversar sobre o ar, sobre os 5 sentidos e vão se tornar amigos. O livro é muito parecido com outras obras como O Menino do Dedo Verde, O Pequeno Príncipe, outras obras infanto-juvenis. No final, o leitor ficará com diversas dúvidas, com uma dúvida cruel. Por exemplo, esse encontro entre essas 2 criaturas aconteceu de fato? Será que para Joaquim, o seu irmãozinho, é tão diferente a ponto de parecer um alienígena? Foi Joaquim que sonhou com Mica? Ou foi o contrário? Foi Mica que sonhou com Joaquim? Este é um livro interessantíssimo para que você leia com as suas crianças, seus jovenzinhos, especialmente naquelas famílias em que está vindo um outro bebê. Mas ele também é apropriado para nós, porque nós perdemos o encantamento com as pequenas coisas. E ele faz a gente olhar para a realidade e se encantar novamente com o nosso cotidiano, com os pequenos detalhes que a gente ignora e que são tão importantes para a nossa existência. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!